Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 a 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aos que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Leiamos juntos o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O ano está acabando. 2024 está indo embora. Findando o ano de 2024 para iniciarmos o ano de 2025. E aí vem os planejamentos. Os planejamentos de sociedades internas, planejamento da igreja, de escola dominical, os planejamentos de vida. Nós temos aí, então, planejamentos para o ano de 2025. E a grande pergunta que devemos fazer em cada planejamento é: qual é a vontade do Senhor? Em cada planejar, em cada planejamento, qual é a vontade do Senhor? Nós sabemos que uma expressão que tem esvaziado no nosso meio, nas nossas vidas, é exatamente essa questão: que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Se for da vontade do Senhor, nós temos percebido que esta frase tem esvaziado dos lábios dos cristãos. A vontade do Senhor. Porque nós vivemos uma sociedade narcisista, egoísta, egocentrista. Cada vez mais o homem tem se tornado egoísta e os cristãos têm comprado essa roupagem, essa forma de viver egoísta. E tem se esquecido exatamente da vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para as nossas ações? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? Qual é a vontade de Deus? E ao olharmos para esse texto sagrado, nós vemos que, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma igreja que foi fundada por ele em sua segunda viagem missionária, relatada lá em Atos, capítulo 17. E apesar de sua breve estadia, essa igreja ela cresceu rapidamente e se expandiu. E logo veio, então, os desafios no meio dela. As perseguições, os falsos mestres, as heresias, as distorções doutrinárias. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para encorajar a igreja diante das dificuldades que ela estava enfrentando. E aqui, então, nós temos, no capítulo 5, a conclusão desta carta aos Tessalonicenses. E aí, então, o apóstolo Paulo ele traz aqui exortações práticas da vida de espiritualidade, que todo cristão, então, deve viver. E então nesse capítulo ele fortalece a igreja, trazendo diversos ensinamentos para que então a igreja se atentasse para os cumprir. E aqui, ao olharmos para esse texto sagrado, especialmente lá no versículo 18, o apóstolo Paulo, ou seja, o Espírito Santo,
através do apóstolo Paulo, traz o que é a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para a igreja naquele contexto? E aí então, amados irmãos, acerca da vontade de Deus, é isso que eu quero então aqui expor dentro desta temática, a vontade de Deus para todo cristão. A vontade revelada de Deus para todo cristão. Essa é a nossa temática, a vontade revelada de Deus para todo o cristão. Esse texto revelou a vontade de Deus para esses irmãos. E aqui então ele fala de exercícios espirituais, e eu quero apontar aqui então 3 desses exercícios espirituais, de instruções da palavra de Deus, para que então nós possamos nos atentar para então praticar a vontade de Deus em nossas vidas. E o primeiro deles, que foi aqui da vontade de Deus revelada à igreja, porque o texto sagrado diz que esta é a vontade de Deus para convosco. E a vontade de Deus para todos nós, em primeiro lugar, é que nós então nos regozijemos sempre. Essa é a primeira vontade de Deus. Que nos regozijemos sempre, ou então que a nossa alegria esteja nele. Aqui a palavra chairol, ou seja, é uma forma de expressão de alegria vivida pelo cristão. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala muito sobre o viver contente, sobre ser alegre, e então ele mostra o segredo do cristão, que na verdade não deveria ser um segredo, porque ele foi revelado, mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz novamente essa palavra que foi revelada a todo o povo de Deus. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre. A ideia aqui é de uma alegria indizível, mas de uma alegria contínua, uma alegria para sempre, uma alegria que ela é experimentada pelo verdadeiro cristão, e então tem o seu fundamento em Deus, e é por isso que o cristão, mesmo em grandes dificuldades, como a igreja estava vivendo, aqui ele recebe uma instrução, que é a vontade de Deus para os cristãos, é que eles vivam alegres. Porque o Senhor conquistou essa alegria. E a alegria, como a palavra de Deus ela nos ensina, ela é fruto do Espírito. É um fruto do Espírito Santo a alegria. Então a alegria é caráter de Deus para nós. Deus se alegra. E então, amados irmãos, nós devemos refletir esse caráter de Deus em nós, porque nós estamos nele, e então devemos expressá-lo em nossas vidas, vivendo um viver contente, um viver alegre, um viver satisfeito, um viver cheio de uma alegria que na verdade ultrapassa a circunstância, ela é ultra circunstancial. Não é por causa de realizações pessoais é que nós somos felizes. Nós só somos felizes verdadeiramente por causa da pessoa de Deus em nós, e essa é a nossa fonte de alegria, do viver contente. Qual é o grande mal dessa humanidade? É o descontentamento. As pessoas estão descontentes com tudo. Descontente com o cabelo, descontente com a pele, descontente com a roupa, descontente com o corpo, descontente com o trabalho, descontente com a família, descontente com o carro, descontente com tudo. E então as pessoas vivem infelizes porque estão descontentes, insatisfeitas. Insatisfeitas com o trabalho é mal-humorado, murmurando. As pessoas estão insatisfeitas exatamente por causa
do esvaziamento de Deus em suas vidas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, nós ultrapassamos as adversidades e conseguimos viver satisfeitos, conseguimos viver felizes. Não é porque vem um Chester por aí, não é porque vem um presente, não é porque vem uma lembrança, não, é porque Deus se manifestou graciosamente em nossas vidas, e essa é a razão de nós sermos felizes. Nada pode interferir, nada pode abalar a nossa alegria no Senhor. Logo, amados irmãos, qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você entregue tudo a Deus, e que você então viva uma alegria indizível, uma alegria contente no Senhor. Amados irmãos, o texto sagrado nos ensina: alegrai-vos sempre. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja que ela então deveria se alegrar apesar das dificuldades. E ele fala das suas algemas, ele fala das suas dificuldades, mas ele diz: alegrai-vos, porque eu estou alegre. Como ser alegre numa prisão? Como ser alegre estar algemado? Como ser alegre ao dizer: olha, eu estou preso como um malfeitor, mas eu estou feliz por causa de Jesus. Eles tiraram a minha liberdade, eles tiraram meu direito de ir e vir, mas eles não me tiraram aquilo que não pode ser tirado da minha vida, que é Jesus. Às vezes, porque nós estamos com um olhar errado para a vida, nós deixamos que coisas tirem Jesus. Nós deixamos que as coisas, as dificuldades tirem Jesus do nosso foco, do nosso centro. Muitas vezes nós criamos ídolos no coração, perdemos a paixão, o amor por Jesus. Não perdemos Jesus, mas perdemos Jesus do foco das nossas atenções, do nosso viver, e aí então a gente passa a encher os nossos corações com realizações pessoais. Perdemos Jesus. E aí vivemos o quê? Insatisfeitos, infelizes, porque quando nós colocamos o nosso coração em coisas, certamente viveremos infelizes. Santo Agostinho disse certa vez que o grande vazio da alma do ser humano só pode ser preenchido pelo grande Deus. Sua alma está vazia? Seu coração está vazio? Você tem tentado preencher o seu coração com o quê? Preencha com Deus, com a presença do Espírito. Sede enchidos do Espírito Santo, e aí então o caráter do Espírito Santo, que é a alegria, será refletido na vida de todos nós. E essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você viva uma vida amargurada, infeliz, uma vida destrutiva, uma vida com ideações suicidas, uma vida vazia, uma vida infeliz, uma vida depressiva, uma vida de frustração. Deus quer que você seja pleno nele, Deus quer que você seja cheio dele, Deus quer que você seja feliz nele. E você pode encontrar isso, porque ele revelou e está aí a vontade dele. Primeiro, a alegria. Alegrai-vos às vezes. Não é isso que o texto diz? Às vezes. Às vezes eu acordo mal-humorado, infeliz é o dia, né? Fechou e tal, e esse não é um bom dia.
É assim que nós devemos viver? Alegrai-vos sempre. Essa é a primeira vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Alegre-se sempre no Senhor. Mas há uma segunda vontade de Deus revelada nesse texto sagrado. Amados irmãos, que é orai sem cessar. Oração contínua. E então, amados irmãos, esse texto aqui enfatiza uma ação constante, sem intervalos regulares. E a ideia aqui de orar sem cessar não é que a gente então deve parar todas as nossas atividades, parar o trabalho para ficar só orando. A ideia aqui, na verdade, é que a oração que nos ensina dependência e comunhão com Deus, nós devemos orar em todo tempo e em todo tempo viver em uma sincera e verdadeira comunhão com Deus, em uma total dependência do ser de Deus. Nós não devemos nunca dependermos de príncipes e de carruagens, nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos depositar nossa confiança em nenhum momento em homens. Nós devemos nos voltar totalmente para Deus e confiar nele soberanamente. Por isso que aqui fala sobre orar sem cessar. Em cada circunstância da nossa vida nós devemos nos voltar para orar a Deus, para buscar a Deus. Nos lembrar dele nas nossas atividades do cotidiano da vida. E orarmos e buscarmos direcionamento, buscarmos as ações de Deus. Deus se agrada, amados irmãos, daqueles que oram. Deus estabeleceu a oração como meio para nós buscarmos, para nós nos relacionarmos. Jesus era um homem de oração. Ele orava horas. Quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, preguei sobre isso recentemente. Logo após, ele despede todo mundo e ele então foi orar sozinho. Não queria ser atrapalhado por ninguém. Ele queria estar a sós com o Pai. E ele foi ao cair da tarde, ele volta na terceira vigília da noite, lá por volta da madrugada, de 3 às 6 da manhã. Ele orou e orou e orou, incansavelmente, falando com o Pai. Amados irmãos, algo que nós precisamos resgatar na vida da igreja é a oração sem cessar. Nós temos uma igreja que depende mais de projetos, mais de metodologias, mais de homens do que de Deus. Nós não oramos como deveríamos orar, nós não dependemos de Deus como deveríamos depender. E a vontade de Deus é que nós oremos, que nós clamemos a Ele, que nós falemos com Ele, que nós supliquemos ao Senhor. Ao invés de vivermos preocupados, inquietos, cheios de carregados de ansiedade, a palavra de Deus diz que nós devemos em tudo dar graças e orarmos, fazei conhecidas diante de Deus as vossas súplicas e orações com ações de graça. O que Deus quer da igreja, o que Deus quer de você, é que você ore. É interessante que teve uma história de um missionário, que ele estava numa tribo e ele queria ir a outra tribo, 2 dias pedalando de bicicleta, mas na caminhada ele sabia que ela era muito perigosa porque tinha muitos assaltantes que ficavam à margem para roubar as pessoas. Mas ele falou, eu tenho que ir lá pregar, então eu vou. Ele orou e foi. E aí então, ele no primeiro dia, ele parou e armou lá o acampamento dele. E ele entregou a vida dele a Deus e foi dormir. E aí no outro dia, ele chegou, e aí então, ele realizou
o trabalho e evangelizou aquele povoado. E aí então, amados irmãos, um assaltante se converteu e perguntou àquele missionário: pai missionário, aonde estão os seus 26 companheiros de viagem? Ah, mas por quê? Porque tinha um bando lá que nós iríamos assaltá-lo, mas só quando nós vimos que você estava acompanhado de 26 pessoas, nós resolvemos não roubar vocês. Porque tinha 26 pessoas com o senhor. Onde estão as outras? Eu estava sozinho. E aí, de repente, um dia ele foi convidado para dar uma palestra e falar do seu trabalho, e ele foi pregar numa igreja. Quando ele retornou aos Estados Unidos, ele contou essa história na igreja dele. E aí um homem interrompeu a pregação e contou que um dia, enquanto ele guardava as compras no carro, Deus o incomodou para orar por um missionário que estava em grande perigo. E aí então ele comunicou à igreja. E aí então naquele dia em que ele estava pregando naquela igreja, e aquele irmão disse que Deus havia incomodado ele para orar por um missionário que estava em grande perigo. E aí ele então levou esse desafio à igreja para que a igreja orasse naquele dia. 26 homens se levantaram e disseram: nós oramos pelo Senhor naquele dia. E aí ele descobriu que naquele dia, no exato dia em que ele estava dormindo naquele campo, aqueles 26 homens estavam orando por ele, intercedendo por ele. E aí aquele assaltante viu 26 homens com aquele missionário. Amados irmãos, a oração, ela foi estabelecida por Deus, e através da oração, Deus então ouve o clamor do seu povo e responde o clamor do seu povo e opera grandes maravilhas. Nós precisamos orar, nós devemos orar, nós devemos crer na ação soberana de Deus que responde o clamor da sua igreja. Essa é a vontade de Deus. Deus não gosta de incrédulo. Deus não gosta de quem não confia em seu poder, em sua grandeza. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Às vezes a gente apresenta algo e fala: uau, isso é grande demais para nós, como nós vamos conseguir isso? Mas nós estamos apresentando algo que é tão infinitamente menor do que o grande Deus que criou os céus e a terra. Deus tudo pode. Confie nele. Ore sem cessar. Não esmoreça. Continue confiando. Continue acreditando. Não desista. A vontade do Senhor é que você confie nele. A vontade do Senhor é que você se aproxime dele confiantemente. Não é decretando, não é determinando, mas estabelecendo o seu contato com Deus através da oração e apresentando humildemente diante dele. Ore, ore sem cessar, ore ininterruptamente. Ah, mas eu tenho orado há 20 anos, continua mais 20. Deus não mandou você parar, continue orando. A mãe de Santo Agostinho orou 20 anos pela conversão dele. Já pensou? Se ela tivesse esmorecido: já clamei demais, já incomodei Deus demais. A vontade revelada de Deus a você e a mim nessa noite é: orai sem cessar. Não desista da oração. Porque quando você desistir da oração, você está desistindo de Deus. Quando você abandona a oração, você abandona Deus. Porque quando eu deixo de orar, eu estou então deixando de confiar e de depender de Deus. Orai sem cessar. A segunda vontade de Deus para a sua vida. Mas há uma terceira verdade da vontade de Deus para nós. Em tudo, dai graças.
Em tudo dai graças. Gratidão a Deus em tudo. Empanti. Ou seja, essa expressão em tudo está se referindo aqui que em todas as coisas, em tudo, nós devemos ser gratos a Deus. Em tudo, dai graças. Aqui então há uma abrangência da gratidão do povo de Deus, mostrando que em todas as circunstâncias da vida, sejam boas ou ruins, o cristão ele deve reconhecer a bondade de Deus e o propósito dele em sua vida. Amados irmãos, o termo empanti então enfatiza exatamente essa abrangência da nossa gratidão. E então, amados irmãos, como nós temos uma sociedade que é egocêntrica, ela tem se perdido na gratidão. A insatisfação leva as pessoas à murmuração, a maldizer a pessoa de Deus. Pessoas amargas, pessoas infelizes, são pessoas ingratas. E aqui o texto sagrado diz: em tudo dai graças. Toda a liturgia bíblica, quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vemos o quê? Gratidão. Apresentai-vos a Ele com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E aí eu não entendo, amados irmãos, como um filho de Deus pode estar no culto e estar ali emburrado, infeliz, com a cara fechada, não cantando a Deus, com indisposição física. Isso é uma injúria, isso é uma ingratidão, uma insatisfação, um despreparo. Além da alegria de estar, alegrei-me quando me disseram, isso é mentira muitas vezes, amado, não o texto sagrado, mas o que nós professamos, porque muitas vezes o culto é pesado para nós, o culto nós temos insatisfação, nós vamos muitas vezes mecanicamente, nós não temos alegria, nós dizemos, mas eu estou me arrumando aqui correndo, aquela loucura, e as pessoas não se preparam para cultuar a Deus. E aí chego, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa peso. As pessoas agem com falta de alegria, infelicidade diante de Deus. Eu estou aqui. As pessoas não oram a Deus e também não manifestam gratidão. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo na humanidade. Ingratidão. É falta de caráter. É falta de caráter e é exatamente o que a caristia ela revela, quando trata essa questão, é a falta de gratidão ou ingratidão. Esse termo aqui, ele é usado em contexto onde há a falta de reconhecimento da bondade e da generosidade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão? É que você seja grato. É que você agradeça, que você reconheça, que nós reconheçamos o que Ele tem feito. Que haja júbilo no nosso coração pelos feitos de Deus, os incontáveis feitos de Deus. Às vezes a gente machuca o dedinho do pé e aí vem aquela reclamação. Jesus foi torturado terrivelmente e a palavra de Deus diz que Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não reclamou em nenhum momento. E aí as pessoas estão reclamando por serem cristãs. Estão reclamando porque tem que ir na igreja, estão reclamando porque tem que dar o dízimo, estão reclamando porque tem que dar oferta, estão reclamando porque tem que trabalhar, estão reclamando porque tem que destinar uma hora e meia para Deus durante 7 dias. 1h30 para Deus numa semana. Não vem terça, não vem quinta, aí chega no domingo à noite, fica reclamando do tempo. Irmãos, isso é falta de caráter cristão. Nós precisamos nos arrepender terrivelmente por agir assim.
Qual é a vontade de Deus? É que a gente seja grato. Deus, muito obrigado porque eu tenho uma igreja para congregar. Deus, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Deus, muito obrigado por esse dia. Louvado seja o Senhor. Semana passada nós tivemos o dia de ação de graças. E aqui eu dei o meu testemunho. E muitas vezes nós só lembramos daquilo que Deus fez no nosso contexto, que é bom para nós. E aí então, eu agradeço porque Deus me deu um trabalho, eu agradeço porque isso, eu agradeço por aquilo. E eu falei, Deus, eu agradeço pela diabetes. Foi algo que eu causei, mas foi algo que me ensinou algumas coisas. Deus, eu agradeço pelas tantas dificuldades vividas, porque isso me fortaleceu. O Senhor usou essas adversidades para me ensinar a depender do Senhor, a confiar no Senhor. Deus, eu agradeço porque os meus planos, eles foram mudados de rota. Nessa semana eu recebi uma notificação que eu tenho que deixar a casa onde eu moro, tenho que procurar outra. E aí? Eu tenho duas opções: ficar reclamando, maldizendo, infeliz, vou ter que desmontar aqui, já estou acostumado aqui, e ficar, murmurando. Ou eu vou procurar outra casa, com alegria, e usar aquilo para a glória de Deus. Em tudo dai graça. A gente não sabe fazer isso. Muitas vezes a gente não sabe. Jó fez. Ele perdeu tudo. Riqueza, dinheiro. Que é o grande mal da vida das pessoas, é o dinheiro. Foi o assunto que Jesus mais tratou, foi do dinheiro. Porque é a grande desgraça do nosso coração. Somos muitas vezes ávaros, apegados ao dinheiro, adoramos o dinheiro, adoramos isso e aquilo. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos. E diz a palavra, Jó perdeu o status, porque ele era um homem mais conhecido por ser rico, por ser um homem mais poderoso do Oriente. E aí o que a palavra diz? O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do... Isso é saber ser grato a Deus. Agora, numa perda, aí vem uma enfermidade, a pessoa, eu não aceito, isso não provém, isso não é de... John Piper, ele diz, aproveitando o meu câncer. Vou aproveitar o meu câncer para confiar em Deus, para continuar agradecendo a Deus, para continuar com Deus, apesar do meu câncer. Mas a gente acha que Deus é um escravo nosso. Ele sempre tem que abençoar, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é livramento, é bênção. Essa sociedade consumista também consome a pessoa de Deus. Vai para consumir a pessoa de Deus. Deus não é assim. Nós não devemos consumir, ser consumistas. Vem para receber milagre, receber isso, receber aquilo, receber. A dinâmica do culto é dar, oferecer, ofertar a nossa vida a Deus. É o contrário. Em tudo dai, por quê? Essa é a vontade de Deus. Deus quer que você tenha um coração grato a Ele. E quando o nosso coração erra o alvo, aí vem ansiedade, aí vem depressão, aí vem esse emaranhado de doenças. Semana alguém falou assim, mas você é neopuritano, você é quase um neopuritano. Por quê? Porque você não envia as pessoas para psicólogo. Aí eu falei, meu irmão, eu estudei teologia,
eu me preparei para ser pastor. Então Deus me responsabilizou no cuidado das ovelhas. E quando eu vejo que é questão espiritual, eu vou passar para um psicólogo, eu sou um irresponsável. Eu estou negando o meu chamado, eu estou negando a minha vocação. Não tem nenhuma dificuldade, o pessoal atende lá, está tudo certo. Mas daquilo que é incumbência minha e da igreja, a gente tem que fazer. E nós devemos o quê? Dedicar tudo a Deus. E acreditar no Senhor, no cuidado soberano de Deus. E ser grato. Mas é que muitas vezes as pessoas não querem exercer certas coisas porque dá trabalho. É mais fácil terceirizar do que você se dedicar no exercício daquilo que Deus te entregou. Em tudo dai graça. Não faça o seu ministério com desagrado. Não faça o seu ministério infeliz. Seja grato a Deus pelo dom que Ele lhe deu. Exerça com alegria, com satisfação, com gratidão, o dom que o Senhor te concedeu. Especialmente seja grato ao Senhor pela salvação em Cristo. Seja grato ao Senhor porque você tem irmãos em Cristo. Seja grato ao Senhor porque você participa de uma igreja. Seja grato ao Senhor porque Ele tem te dado vida. Seja grato ao Senhor porque Ele te deu uma esposa, te deu um esposo. Seja grato ao Senhor porque Ele te deu filhos. Seja grato ao Senhor porque Ele concedeu paz. Seja grato ao Senhor porque você tem uma casa dada por Ele. Seja grato ao Senhor porque você tem um salário que é dele, não é seu. Seja grato ao Senhor porque você tem um carro que é dele. Seja grato ao Senhor porque tudo que você tem é dele. Se não for nessa dinâmica, você não conseguirá ser grato a Deus. E ao invés de ser bênção, você será uma pedra de tropeço. Qual é a vontade de Deus para você e para mim? Primeiro, o coração alegre aformoseia o rosto. Alegrai-vos. Qual é a segunda vontade de Deus para nós? Orai de vez em quando. Orai sem cessar. Qual é a terceira vontade de Deus para nós? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para os outros, não é? Para convosco, para você e para mim. Deus nos abençoe.